Que todos os justos se alegrem pela obra de Iau, toquem a harpa em louvor a Iau e cante a Iau uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela, ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem, criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre, e suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Iau como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, mas seu olhar vigia e protege os que o temem e depende de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Iau o salvará. Ó Iau, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, meus irmãos, para mais um estudo da palavra de Iau. E hoje nós vamos tratar do assunto tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E a gente precisa estudar esses temas, esses ensinamentos, essas didáticas que encontramos dentro do Evangelho, para tirar proveito espiritual e, consequentemente, material. Porque se a gente cresce espiritualmente, é óbvio que nós também vamos crescer materialmente. Porque o que nós somos, o que nós expressamos, é o que é o nosso espírito. O nosso espírito, irmãos, ele é aquilo que reflete as nossas ações. E nós precisamos crescer espiritualmente. E, sem mais delongas, eu quero abrir as Escrituras aqui com vocês, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Quero ler com vocês aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, irmãos, o que nós acabamos de ver agora aqui, tudo nos é lícito, tudo nos é permitido, mas nem tudo convém realizarmos. Por quê? Porque nem tudo vai estar de acordo com a vontade do Pai. É até lícito. E quando se fala lícito, você pode fazer. Você pode fazer. Mas devemos fazer sempre tendo em mente que nossas decisões, junto com nossas decisões, vem também as responsabilidades, vem também as consequências. Tudo me é lícito, irmão. É lícito eu ir lá no prostíbulo. Eu tenho essa livre agência. Eu posso ir lá no prostíbulo. Posso ir lá na macumba. É lícito. Mas me convém eu ir lá? É lícito. Por que é lícito? E Iau não me impede. Se eu quiser ir, ele vai deixar eu ir. Ele me deu o direito de ir e vir. Ir e vir. Entende, irmão? Então nós temos que pegar e entender que nós temos livre agência. Nós temos livre agência. O que é livre agência? Você é livre para decidir dentro do seu campo humano, espiritual. Você é livre para tomar decisões. Agora, nós temos livre agência, não livre-arbítrio. Livre-arbítrio só o Pai tem. Só o Pai pode fazer o que quer, quando quer, na hora que quiser, e não pode ser questionado. Porque ele tem livre-arbítrio. Nós temos livre agência. Podemos ir e voltar aonde quiser. Livre-arbítrio nós não temos, eu vou provar agora com uma pergunta que eu vou fazer para você. Nós, como indivíduo, nós podemos escolher, não quero nada com Iau, mas também não quero nada com Satã? A gente pode tomar essa decisão?
Quero nada com Yahweh, não quero nada com Satã. Não, a gente não pode tomar essa decisão. Por quê? Porque não tem um muro para você ficar em cima dele. No campo espiritual, na luta entre o bem e o mal, não existe um muro para que você possa ficar em cima do muro. E se existisse um muro, vamos dizer assim, vamos considerar que existe um muro. Quando você não escolhe estar do lado de Yahweh e nem do lado de Satã, você está em cima do muro, você já está do lado do diabo. Porque ao escolher não estar do lado de Yahweh, você já está escolhendo estar do lado do diabo. Não tem um meio termo nisso. Então nós temos livre agência e não livre arbítrio. Livre arbítrio só o Pai tem, porque só o Pai é o soberano de todo o universo. Portanto, ele pode tomar qualquer decisão, na hora que quer, do jeito que quiser. Só ele pode tomar decisões dessa magnitude, dessa natureza. Porque ele pode fazer o que quer, quando quer, na hora que quiser e não pode ser questionado. Nós não. Nós não podemos tomar qualquer decisão. Como eu disse aqui, nós não podemos tomar qualquer decisão e achar que vamos estar neutro. Ah, não quero nada com o Yahweh, não quero nada com o diabo e agora eu estou neutro. Não, irmão, não existe o neutro. Existe o ativo. Se tu está do lado de Yahweh, você está ativo a favor de Yahweh. Se tu está do lado do diabo, você está ativo a favor do diabo. Então, as nossas decisões, nossa livre agência, elas também geram consequência. Nós não podemos fazer o que quiser e achar que vamos ficar impune. Não, irmãos. Decisões têm responsabilidade, têm consequência. Então nós podemos fazer tudo. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Por que eu estou trazendo esse tema? Porque eu tenho passado experiência com ovelhas rebeldes. E ovelhas rebeldes, irmãos, e Yahweh já me falou. Ovelhas rebeldes é com ele. O trato com essas ovelhas é com ele. Eu tenho que buscar as ovelhas que estão perdidas na casa de Israel. Eu tenho que buscar as ovelhas perdidas. Eu tenho que me preocupar em buscar as ovelhas perdidas. Aqui, a admoestação, a exortação, ela serve para alertar as ovelhas rebeldes, para amanhã ou depois, quando tiver de justar conta com o Yahweh, essa ovelha rebelde não pode dizer que não foi advertida. Então o meu papel aqui é exatamente exortar, admoestar. Porque ovelha perdida, a minha responsabilidade é com ela. Ovelha que já se encontrou, que já sabe o caminho, eu não preciso mais me preocupar. Tenho que me preocupar com ovelha perdida. E, por falar em ovelha perdida, tem ovelha perdida, irmãos, em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar tem ovelha perdida. Lá na casa da prostituição, lá no meio do prostíbulo, tem ovelha perdida. Dentro das igrejas tem ovelha perdida. Dentro do espiritismo tem ovelha perdida. Dentro da macumba tem ovelha perdida. Tem ovelha perdida em toda parte desse mundo. A pergunta que eu quero falar, que eu quero fazer agora: como foi que Yahweh te encontrou? Como foi que Yahusha te encontrou? Foi dentro das igrejas do sistema? Ou não foi por aqui, pela voz da igreja de Filadélfia? A igreja de Filadélfia, irmãos, não precisa entrar no sistema, entrar no curral, ou melhor, no chiqueiro, porque o sistema não tem curral. O sistema tem chiqueiro. O sistema não tem aprisco. O sistema tem chiqueiro. Por que é chiqueiro? Porque lá é a casa do porco de Roma. Então, como Yahweh nos encontrou através da igreja de Filadélfia, que prega o evangelho pelas redes sociais, pelas mídias sociais, a igreja de Filadélfia, irmãos, ela não tem um lugar geográfico, um lugar de parede para anunciar o evangelho. Esse evangelho vai chegar em todos os lugares. Vai chegar lá no chiqueiro dos porcos, vai chegar lá no prostíbulo,
aonde está agora os homens e mulheres se prostituindo, o evangelho dessa forma, dentro da categoria, dentro da configuração de Filadélfia, ele vai chegar em todos os lugares do mundo, até na janela 1040, porque na janela 1040, irmãos, lá também tem internet. Portanto, entretanto, não precisamos nos preocupar. Não precisamos nos preocupar. E não precisamos ficar aqui inventando desculpa. Ah, vou lá porque eu tenho que pregar o evangelho para eles. Vou lá porque eu tenho que testemunhar contra eles. Você é livre para fazer a escolha de ir dentro do sistema, de entrar dentro de Babilônia, ou de entrar em Babilônia, que entrar dentro de Babilônia é redundante. Entrar, tu já tá falando entrar. Entrar em Babilônia, não é nem entrar dentro de Babilônia, porque se tu entrou, tem que ser dentro, né? Então me desculpa a redundância, isso aí o Iau vai me ensinando aqui na hora, porque às vezes, irmãos, a gente erra no português e quando Iau nos lembra, a gente corrige. Então, irmãos, se você, para entrar dentro do chiqueiro, porque você sabe, as denominações, elas são chiqueiro, porque lá é pregado o evangelho do porco, lá é pregado o evangelho do abominável da desolação. E eu quero ir com vocês, irmãos, aqui agora em Apocalipse 18, verso 4. Se alguém achar uma ordem diferente a essa, achar uma autorização de algo, dizendo que a gente tem que ir lá dentro de Babilônia pregar o evangelho para eles, me mostra, porque até agora eu desconheço. Eu não conheço nenhuma ordem que me manda eu entrar em Babilônia para pegar o evangelho para os babilônicos. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Então, irmãos, aí nós acabamos de ler uma advertência, né? O sai dela, povo meu. Nós acabamos de ler uma advertência. E nós vamos agora para uma outra advertência. Ishaial, conhecido também como Isaías. Ishaial 47, 1, que diz assim, ó: desce e assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia. Então quem é a virgem filha de Babilônia? O sistema denominacional, o sistema de Laodiceia é a filha de Babilônia. Assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada a tenra, nem a delicada. Toma a mó e moe a farinha, remove o teu véu, descalça os pés. Descalça os pés, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. E a tua vergonha se descobrirá, e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Ou seja, quando Iau, irmão, for tomar vingança contra a Babilônia, ele não vai poupar ninguém. Quando fala ali, ó, não pouparei a homem algum, isso é de uma forma generalizada. Homem no gênero, isso inclui mulher. Quando fala não pouparei homem algum, ele não está querendo dizer que ele não está querendo dizer que não vai poupar homem algum e vai poupar todas as mulheres. Não, ele não vai poupar ser humano nenhum. A palavra é categórica, irmãos. A palavra é categórica. E ao manda nós sairmos de Babilônia. E ao não quer que a gente fique dentro de Babilônia, irmãos. E uma vez que ele nos tirou já de Babilônia, uma vez que nós saímos de Babilônia,
uma vez que nós saímos de Babilônia, nós vamos fazer o que lá? Vamos voltar para lá por quê? Com ordem de quem que a gente vai para lá? Aonde está nas escrituras que eu tenho que sair da minha casa para entrar lá dentro de Babilônia? Outra vez redundante. Para entrar lá em Babilônia? Se Ial dá a ordem para nós sairmos de Babilônia. E por isso eu estou aqui, meus irmãos, minhas irmãs, trazendo essa mensagem, porque tem ovelhas rebeldes, ovelhas que sabem dessa ordem, entendem essa ordem, mas que insistem em entrar lá em Babilônia. Vamos fazer uma suposição aqui, irmãos. Não é o meu caso, mas vamos fazer uma suposição. Digamos que eu tivesse brigado com meu pai e não pudesse ir à casa do meu pai para visitar pelo menos a minha mãe e os meus irmãos. E vamos dizer que a minha mãe e os meus irmãos congregassem dentro de um curral desse aí. Não é o caso. Eu agradeço Ial porque minha mãe é uma Ialdim. Não faz parte do povo do porco. Mas vamos dizer, dentro desse contexto, que eu, para ter contato com a minha mãe, eu tivesse que entrar, desobedecer uma ordem de Ial, que manda eu sair de Babilônia, eu tivesse que ir a Babilônia para visitar a minha mãe. Sabendo que a minha mãe já conhece a minha estrutura, conhece a minha posição espiritual. Ela que teria que vir à minha casa para me visitar. Uma vez que ela sabe que eu não posso amá-la, ou seja, amar minha mãe, amar meus irmãos, amar os meus filhos, mais do que a Ial. Eu não posso. Ficaria sem ver minha mãe. A não ser se encontrasse casualmente em algum lugar, ou entrasse em contato com ela, mãe, me espera um lugar assim, 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 que eu vou pegar a senhora para a senhora passar o dia comigo na minha casa. Está entendendo, meus irmãos? O contexto do que eu estou falando? Nem nessas condições eu iria entrar no curral do porco para ter contato com a minha mãe. Que Ial não permite a gente, uma vez que a gente conhece a mensagem, fazer escolhas deliberadas sem passar por consequência. E tem ovelhas rebeldes, meus irmãos, que elas vão ser ensinadas nas trevas exteriores. As trevas exteriores é o lugar aonde Ial vai tratar com essas ovelhas. Ovelha rebelde não quer dizer que é ovelha perdida, não, irmão. Porque é ovelha, e ovelha não é perdida. Literalmente, no sentido profundo e completo da palavra. Por exemplo, alguém agora está dentro da casa da perdição. As prostitutas, elas têm um rótulo como pessoas perdidas. E não é um rótulo injusto. Mas não quer dizer que é uma pessoa eternamente perdida. Está entendendo? Ela está ali naquele contexto. E encontra-se isso dentro de igreja, irmãos. Dentro de Filadélfia, também encontra. Ovelha perdida de que forma? Perdida de conhecimento. Raquítica. Fora do conhecimento. Ou até aquelas ovelhas que têm conhecimento e continuam tomando decisões rebeldes. Não é uma ovelha perdida? Porém, não é eternamente perdida. Porque as trevas exteriores é que vai consertar essas ovelhas. Pega o servo inútil, presta atenção, pega o servo inútil. Ou seja, ser servo inútil na realeza de Ial, irmãos, não é ser uma pessoa que não tem importância para Ial. Ser servo de Ial, mesmo que seja inutilmente, mesmo que seja de maneira não eficaz, você é servo de Ial. Você não deixou de ser servo dele. E o que ele vai fazer com o servo inútil? Jogar nas trevas exteriores. Por que vai jogar nas trevas exteriores? Porque de lá só sai quando paga o último centavo. Ial colocando suas ovelhas de castigo para que elas possam aprender. Então, você que tem o costume de tomar decisão e ainda dizer
Iau me mandou ir lá sem que Iau tenha mandado, irmãos. Irmãos, para me falar aqui, Iau falou comigo, ele tem que falar igual eu estou falando com você. Eu tenho que ouvir de voz, voz viva. Viva voz, com som. Não é voz da mente. Porque enganoso é o coração, enganosa é a mente. Às vezes você está pensando que Iau falou contigo e Iau não falou nada. Não tem lá um trecho nas escrituras? Ele diz que Iau falou sem que Iau tenha falado nada. Para mim, para que eu possa falar aqui que Iau me falou, irmãos, tem que ser com alto e bom som, tem que ser com som, não pode ser coisa da mente, coisa do pensamento. Tem que entrar aqui nos ouvidos, como está entrando nos ouvidos a minha voz, no ouvido de vocês. Aí eu vou dizer, Iau me falou. Eu não posso falar Iau me falou se é uma coisa da minha mente, sem que Iau tenha dito nada. Quando Iau fala, você escuta o som de voz, irmãos. Você escuta claramente. Quando Iau fala, você está indo por ali e Iau diz, não, meu filho, é por aqui. Você escuta num som perfeito, limpo. Entende? E tem gente falando, Iau me falou, sem que Iau tenha dito nada, irmãos. Iau não disse nada. Tem gente, irmãos, que pensa que sabe o dia do arrebatamento, mas não sabe. Porque conjuntura, falta 5, 6 anos, 2, 3 anos, fica conjunturando. Que se soubesse, ia chegar aqui e ia falar. Tem gente que pensa que sabe, mas não sabe. Porque fica no campo da conjuntura. Não conhece, de fato, o ano do arrebatamento. Porque se conhecesse, não ia conjunturar nunca. Não ia conjunturar nunca. Não ia ficar conjunturando. Se você diz assim, falta 5, 6 anos, você está conjunturando. Você está dizendo que você mesmo não sabe. A coisa é tremenda, meus irmãos. A gente não pode ficar brincando com as coisas de Iau, não. A gente não pode ficar no achismo, falta 5, 6... Não, senhora, não, senhora. Não, senhor, não, senhora. Ou sabe ou não sabe. Esse amigo que está aqui, que vos fala, irmãos, ele sabe. E tanto sabe que você nunca viu aqui, sequer, esse amigo ficar dentro das mensagens que a gente prega aqui. Iau pode muito bem falar o ano do arrebatamento para aqueles que são profetas, para aquelas que são profetizas de fato e de verdade. Mas como eu estava falando, irmãos, nós precisamos crescer espiritualmente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É lícito, irmão, comer um pedaço de carne de porco? Um pedaço de carré? É lícito? É lícito, porque você pode pegar o carré lá no mercado, comprar ele, botar na frigideira, fritar e comer. Que você tem a ação para fazer isso. Mas não convém. Por que não convém? Porque Iau proíbe comer carne de porco. Está entendendo, meus irmãos? Está tendo alguma dificuldade de entender? Porque o lance aí da carne de porco eu não posso desenhar, não. A respeito do arrebatamento eu já até fiz vídeo aqui e desenhei. Mas essa metáfora da carne de porco, eu não posso desenhar, eu não posso ir lá no mercado, comprar o carré, fritar e comer aqui na frente de vocês para provar que eu posso. Porque isso não me convém. Isso não me convém, irmãos. Como não me convém entrar no curral não, no chiqueiro dos porcos. Não me convém, meus irmãos. Se convém a você, é você, Iau. E Iau trata com rebeldia, com as ovelhas rebeldes. O lugar separado para ela é trevas exteriores. Já pode até levantar a mão. Porque as trevas exteriores não é perdição eterna. É um período de castigo. Porque Iau repreende e castiga todos quanto ama. Mas será que vai ser preciso você passar pela experiência das trevas exteriores para você aprender as coisas de Iau e já viver um gozo eterno
desde o momento do arrebatamento em diante, e até agora, nessa existência, a gente já vive uma alegria plena no que se diz respeito dessa plenitude está baseada em algo. Não é o abandono de pai, de mãe, de filho, de irmão que vai tirar a minha alegria. Não é a saudade, a tristeza de ter a separação entre a minha mãe, meus irmãos, filhos, que vai tirar a alegria eterna. E algo é o meu tudo. É Ele que me sustenta. Com Ele na minha vida, não terei falta de nada. Muito embora, dentro de um contexto humano, a gente sente a necessidade, sente falta de alguma coisa. Por exemplo, eu sinto a vontade, não é nenhuma necessidade. Necessidade é aquilo que você precisa, que é indispensável à vida. Entendeu? Eu sinto a vontade, irmão, de dirigir um carro mais novo do que o que eu tenho agora. Eu tenho um carro 95. Tenho vontade de dirigir um carro mais novo. Agora eu vou me embrenhar em prestações para dirigir um carro mais novo? Em prestações que pode comprometer o meu orçamento e me fazer passar por algumas dificuldades que se eu não tomasse a decisão de comprar um carro à prestação, eu não passaria? Me convém, irmãos. É melhor, me é lícito ir na agência, tirar um carro zero e pagar em suaves prestações. Mentira, isso é uma mentira, não tem suave prestação. Qualquer prestação é prestação, não tem suave não, irmão. Não tem suave. Qualquer prestação, você tem que ponderar que você tem aquela prestação. E não é suave. Se você não ganhar o dinheiro para pagar pela aquela pequena prestação, é suave? Você vai perder o bem que você comprou, porque geralmente quando alguém compra um carro, a prestação, o próprio carro fica como garantia. Por isso que tem tem muita busca e apreensão aí na justiça. Pessoas que compram carro zero não conseguem pagar. E quando consegue achar a pessoa e consegue pegar o carro com 1, 2, 3 anos de uso, o banco não leva tanto prejuízo assim, porque ele pode financiar aquele carro de novo. Então essa de suave prestações me é lícito, mas não me convém. Está entendendo, meus irmãos? O que é viver a estrutura de algo? Esse amigo que vos fala, eu já expressei isso aqui outras vezes. Eu tenho vontade de andar com um carro mais novo, mas eu não vou entrar em prestação não, meu irmão. Uma vez que IAL nos ensina a sair das dívidas, irmãos, eu não estou querendo dizer aqui que você não pode chegar no cartão de crédito e comprar uma geladeira, uma televisão, ou alguma coisa qualquer que seja. Não estou falando isso aqui não, irmão. Porque olha a diferença de você comprar uma geladeira, uma televisão, que custa aí 2.000, 3.000 reais, entre um carro aí agora que não tem mais carro popular por menos de 100 mil, mas não, irmão, carro popular zero, não tem mais carro popular por menos de 100 mil não. Vocês estão entendendo, meus irmãos, aonde eu quero chegar com esse tema? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É isso, meus irmãos. É isso que a gente precisa aprender. A realidade dos fatos, a gente não pode, irmãos, fugir dela. E tem gente, irmãos, que se apega ao achismo. Porque, irmãos, falar que Ial mandou ir, se você não escutou a voz limpa, clara, em bom tom, ele não mandou você ir em coisa nenhuma, foi coisa da sua mente. A mente é enganosa, irmãos. Enganoso é o coração do homem. Quando eu falo enganoso é o coração, está dizendo ali a mente. O coração é uma metáfora, porque o coração não pensa. Quem pensa é o cérebro, a mente. Mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem. Cuidado com essa expressão. O Ial me falou, se você sabe que nada ele te falou. Tu não escutou a voz limpa e em bom som?
E quando Yahweh fala, irmão, conosco, ele não fala com a nossa voz. A gente não escuta a nossa própria voz dentro da nossa cabeça. A gente escuta a voz de Yahweh. E você pode analisar, quando você pensa que Yahweh está falando contigo, é a sua mente, é você mesmo. Porque quando Yahweh fala, a coisa acontece. E ele prova. Quero que alguém aqui me prova aonde que Yahweh manda a gente entrar em Babilônia. Eu provo que Yahweh manda a gente sair de Babilônia. Entrar não. Ele até permite, porque se ele não permitisse, não tinha ninguém dentro de Babilônia, né, irmãos? E por que as pessoas hoje estão dentro de Babilônia? Porque elas, enganadas pelo sistema, enganadas pela falsa religião, elas se encontram dentro de Babilônia. Não foi porque Yahweh mandou elas ir para lá. Yahweh não manda ninguém para Babilônia não, meus irmãos. Yahweh não manda. Yahweh manda sair de Babilônia. E o que você está fazendo dentro de Babilônia? Irmãos, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Não sei se eu vou conseguir levantar. Acho que vai dar para levantar assim. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Nunca mais vai para dentro de Babilônia. De jeito nenhum, meu irmão. Eu odeio Babilônia. Odeio Babilônia. Não as pessoas que estão lá dentro, mas a Babilônia em si. A Babilônia, eu odeio a Babilônia. Lembra, irmãos, quando Yahweh tirou o povo de Israel do Egito? Quando ele tirou o povo de Israel do Egito, ele deu uma ordem. Nunca mais vocês voltam para lá. Nunca mais vocês vão para lá. Aí no exílio, irmãos, quando Israel foi exilada, no tempo do profeta Irmial, conhecido como Jeremias, um grupo de pessoas desobedecendo a ordem de Yahweh voltaram para o Egito, voltaram para a Babilônia. Lembra? Yahweh tirou o povo de Israel do Egito e deu a ordem: nunca mais vocês voltam para lá não. Nunca mais vocês voltam para lá. Quando Yahweh tirou o povo do Egito, irmãos, ele deu essa ordem. Está entendendo, meus irmãos? Está aí um lugar que se eu tivesse, podia ter todo o dinheiro do mundo. Um lugar que eu jamais eu iria visitar, era o Egito, irmãos. Jamais eu visitaria o Egito. Era uma terra que os meus pés, que a planta dos meus pés não visitaria. Outro lugar que eu não visitaria, irmãos, geograficamente falando, nessa estrutura de hoje, é lógico que a terra vai ser toda renovada. Tudo que tem de ruim aqui vai ser tudo renovado pelo fogo. E ela vai renovar isso aqui tudo pelo fogo. Vai purificar toda a terra, todo o planeta vai ser purificado pelo fogo. E ela vai purificar isso aqui. Mas eu não iria lá visitar, vou lá conhecer as pirâmides. Aonde estão as pirâmides? Lá no Egito. Não é lugar para ir. Para conhecer a ordem de Yahweh, quando ele libertou o povo de Israel do Egito, ele deu a ordem para que nunca mais voltasse. Me diz aqui, meu irmão. Me diz aqui, minha irmã. Se existe alguma ordem mandando a gente entrar em Babilônia, existe ordem mandando a gente sair de Babilônia. É o que a gente tem que fazer. Agora, irmãos, eu falo uma coisa para vocês. Deixei de amar? Deixo de amar as ovelhas rebeldes? Não, são ovelhas rebeldes. Deixo de amar alguém que está na plataforma do porco porque ainda não entendeu a plataforma de Yahshua, a plataforma do Cordeiro? Não, irmãos. Exatamente por não estar escrito na testa de ninguém
trigo ou joio, nós temos que amar todo mundo. Quem está lá na plataforma do porco dentro das denominações, quem está lá na plataforma do porco dentro do espiritismo, dentro da macumba. Irmãos, é deplorável, é lamentável. Como que tem ovelha que não tem respeito nem mesmo com a unção dos profetas de Ial? Tem ovelha que não tem, irmãos, responsabilidade, não tem respeito. Se você for olhar lá no nosso grupo Ial Shalaim no Zap, tem uma publicação lá, irmãos. Tem uma publicação lá, não vou dizer nome, que não preciso expor ninguém aqui, mas tem uma publicação lá que eu falei, eu fiz uma pergunta, fiz assim: Ial mandou você ir entrar lá no chiqueiro do porco para pregar o evangelho para os porcos. Ele não mandou você entrar lá na macumba e pegar o evangelho para os macumbeiros que estão lá, não? Porque é a mesma coisa, irmãos. O perdido que está lá no chiqueiro do porco, ele tem o mesmo valor para Iaush, do que aquele que está lá na macumba. E o interessante é que ele mandou ir lá na macumba, no chiqueiro, mas não mandou ir lá na macumba. Mandou ir lá na igreja, não mandou ir lá na macumba. Na macumba também tem perdido, irmãos, que precisa ser encontrado por Ial, mas Ial tem os métodos dele de encontrar todo mundo, irmãos. Assim como me encontrou, eu não cheguei ao conhecimento de Ial e Alcha ouvindo o evangelho no púlpito de uma igreja, não, irmãos. E é ledo engano dizer que Ial concorda com a nossa entrada em Babilônia. Uma vez que ele manda sair, uma vez que você já saiu, você vai voltar por quê? E tem um detalhe ainda, tá, meus irmãos? A gente precisa sair de Babilônia, mas também a gente tem que tirar a Babilônia de nós. Ou seja, os nomes paganizados que a gente conhece, que a gente deve tirar dos nossos lábios, nós temos que nos policiar. Porque às vezes a gente pode falar a palavra Deus, a palavra Senhor, pode escapulir ainda dos nossos lábios, porque nós estamos num processo de purificação que vai ser concluído por Yahshua Mashiach. Mas nós já temos que viver aqui vigiando as pronúncias. Se eu sei que o título Senhor, o significado dele é Baal, eu tenho que evitar de pronunciar esse título. Nas orações, na pregação aqui, a não ser quando eu estou lendo aqui a Bíblia, de forma didática, eu tenho que ensinar aos meus irmãos que não conhecem essas coisas. A palavra Senhor, a palavra Deus no lábio desse amigo que vos fala, é apenas de forma didática. Como é que eu vou explicar sobre Zeus, que é a raiz da palavra Deus? Zeus, irmãos, é esse nome que é a raiz da palavra Deus. A palavra Deus, quando você está dizendo Deus, na verdade você está falando Zeus. Entendeu? Porque a raiz da palavra Deus é Zeus. A raiz da palavra Senhor é Baal. Porque no hebraico, Senhor significa Baal. Está entendendo, meus irmãos? E é por isso que a gente tem que ficar atento. Eu vou abrir a Bíblia mais uma vez aqui com vocês, já que eu toquei nesse assunto. Eu estou com ela aqui aberta, não vai doer. Chegar aqui no livro de Oséias, irmão. Chegar no livro de Oséias. Para vocês terem um entendimento do que eu estou falando. Oséias 2:16. Para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui, ó. E naquele dia diz Ial: tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. Então, irmãos, e naquele dia diz Ial, olha o nome que está aqui, ó. Naquele dia diz Ial: tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. Aí a pergunta que a gente deve fazer: quando é que as pessoas chamam Ial de Baal? É quando elas se dirigem a ele
sob esse título. Sob esse título que eu acabei de mostrar para vocês aqui. E tem gente que não sabe ler, então eu tenho que falar. Então, de forma didática, eu tenho que falar. Então, sobre o título Senhor, quando tu se refere a Yahweh, ou até mesmo a Yahusha, com esse título Senhor, você está chamando eles de Baal. Entende, meu irmão? Por que a gente tem que banir esse título dos nossos lábios? Senhor e Deus? Porque quando você se refere, você está em oração e está falando a palavra Deus, na verdade você está falando Zeus, porque a raiz da palavra Zeus é Deus. A raiz da palavra Senhor é Baal, porque é o significado da palavra Senhor no hebraico. Então, nós temos que chamar Yahweh de meu marido, não mais de meu Baal. Entende? Então é isso aí, meus irmãos. Que Yahweh nos abençoa rica e abundantemente, que nós possamos crescer no conhecimento, na estatura, na largura e na profundidade em Yahshua Mashiach, nosso Salvador, que Yahweh, através dele, faça uma obra poderosa em nossas vidas e que nós estejamos prontos para quando Yahshua falar, está feito. Isso no contexto da purificação do santuário que somos nós. E aí então nós possamos estar prontos já para sermos arrebatados. A despeito do dia, da hora, do mês e do ano, possamos estar prontos, independentemente de qualquer coisa. Que Yahweh, de fato, de verdade, nos abençoe rica e abundantemente.